Olá, seja muito bem-vinda à Semana Barriga Chapada. Eu sou a doutora Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta especializada em pós-operatório de cirurgias plásticas e a minha missão é ajudar mulheres que fizeram abdominoplastia a ter e manter a tão sonhada barriga chapada. Ao longo dessa série de vídeos, eu vou te mostrar o único método que já transformou a barriga de centenas de mulheres reais como você. Mulheres que estavam frustradas com o resultado da cirurgia e que hoje se olham no espelho com orgulho do próprio corpo. Como foi com a Vanessa, que estava com a barriga estufada. Mini abdominoplastia, eu fiquei com o abdômen muito estufado. O meu médico, ele disse que a própria abdominoplastia, ela não faria milagre. Então, se tu quiser ficar com o teu abdômen mais definido, eliminar esse estufamento, só a abdominoplastia não vai resolver. Eu realmente achei que eu ia sair de lá transtornada e que eu não ia precisar fazer mais nada. Paguei, tá pronto, né? Agora corpinho novo. Não era bem assim. Eu fui pesquisar e eu não encontrei ninguém, além de você, de que era especialista em pós-cirúrgico. Com a prática diária, a sensação de estufamento do estômago melhorou bastante, que era uma coisa que me incomodava, porque eu fiz a cirurgia, eu continuava com a sensação de estufamento. Tanto visual, quanto a sensação mesmo, né? De comer depois das refeições e tá com o estômago estufado de novo. Daí eu ficava desanimada, porque eu achei, meu Deus, não funcionou nada. Melhorou o contorno ali, né, corporal. Que eu notei que mudou a minha dor nas costas. 2 semanas já notei essa melhora, não sinto mais. É outra qualidade de vida que adquiri, né? Já a Letícia estava com uma dobra no meio da barriga, deixando o estômago alto e uma pochete, além de sentir muitas dores. Fiz a abdominoplastia, tava com uma barriga aqui embaixo, uma pochete enorme, o estômago extremamente levantado, a barriga tava mais inchada de um lado do que de outro, tinha um caroço embaixo, um caroço do lado, e a dor. Minha barriga ficou dividida, ficou alto em cima, alto embaixo, aquela cintura fina, ficou horroroso, parecia uma ampulheta, né? Primeiro exercício que a gente fez, eu fiquei, nossa, eu pulava de alegria, porque a minha barriga, imediatamente, logo depois do primeiro, ela entrou. Ela murchou. E muito feliz, porque eu tava muito frustrada, muito. Eu chorava todo dia. Ela deu aquela dobra que tinha, sabe, meio que igualou reto. E a dor melhorou. Nos dias subsequentes, a dor foi passando. Hoje eu falei pra você, né? Minha barriga tá chapada. Hoje eu acordei e falei, nossa, aí sim. E não só a barriga, né? Eu melhorei a postura também. Já tá retinha. Vocês acreditam que o médico já tinha falado pra Grazi que o estômago alto dela era gordura visceral? Abdominoplastia com lipo, o abdômen super estufado, e eu tava chateada com o estômago alto. Aí todo mundo falava, isso aí é gordura visceral, barrigão. Aí partia no meio e diminuiu bastante aquele volumão aqui. Falei, gente, eu tinha que ter conhecido ela antes de eu fazer a cirurgia. E fica duro, né? Minha barriga tá dura, tá firme. A respiração melhora, tudo melhora. Faz, não tenha medo, olha aí meu resultado. É real, funciona, mas faz toda a diferença. Toda a diferença. Agora, todo mundo que eu conheço que vai fazer, eu já falo de você, ó, faz aqui, ela te dá todas as dicas, de tudo. Antes da gente começar a aula de hoje, eu quero fazer uma recapitulação rápida com você, para você lembrar dos pontos mais importantes da nossa última conversa. Na aula passada, eu te mostrei os 3 maiores erros que impedem as pacientes de conquistarem a barriga chapada no pós-operatório. O primeiro erro é ser a sonhadora da lipo. É você que acredita que vai sair pronta da cirurgia. Perfeita, a própria Gisele Bündchen. E acredita que só com o que o cirurgião fez já vai garantir o corpo dos sonhos. Mas a realidade é bem diferente, porque o resultado não vem só da cirurgia. O segundo erro é ser a esperançosa da drenagem. É você que já fez várias sessões, e aqui eu não estou falando só do pós-imediato, mas também de você que já está 2, 3 anos fazendo drenagem e mesmo assim não conseguiu chapar a barriga de verdade. Mas insiste, compra mais um pacote. Acredita que com mais uma drenagem vai resolver. E assim o tempo vai passando, o resultado não aparece e o dinheiro vai embora. E o terceiro erro, e o mais comum de todos, é ser a guerreira do pós. Você já percebeu que drenagem sozinha não resolve. Começou a procurar por alternativas. Muda a sua alimentação, toma chás, tenta novas massagens, mas quanto mais você tenta, mais você se sente perdida. E o que era para melhorar, muitas vezes até piora. E aí você se vê diante de uma realidade que ninguém te contou. Barriga estufada, estômago alto e fibroses. Tudo depois de meses de espera e sacrifícios com a cirurgia. Se você se identificou com algum desses erros, fica tranquila, porque hoje você vai descobrir como virar esse jogo. Hoje eu vou te apresentar uma nova personagem, a poderosa da barriga chapada. E o melhor, essa paciente poderosa pode e vai ser você. Ao sair dessa aula, você vai entender o que ela faz de diferente e por que ela consegue resultados que tantas outras não conseguem. Você vai avançar na nossa linha do conhecimento e enxergar com clareza o que realmente é necessário para conquistar a barriga chapada, porque você não precisa mais perder tempo, nem gastar mais dinheiro cometendo os mesmos erros de sempre. Hoje você vai entender o caminho certo.
o passo a passo para finalmente conquistar a barriga dos seus sonhos. Pronta para descobrir quem é essa paciente poderosa e como você pode ser ela? Então, vem comigo! Quando você faz uma cirurgia plástica, o seu corpo entra em processo de profunda cicatrização. E para essa cicatrização acontecer da forma certa, você já sabe, lá da aula 1, que a primeira coisa é você parar de cometer os 3 maiores erros. E se você ainda não assistiu a aula 1, pause esse vídeo agora, porque tudo que a gente vai ver aqui depende dela. Nas cirurgias de lipoaspiração e abdominoplastia, o cirurgião não atinge a camada mais profunda, onde estão os seus músculos. Ele atua na pele e na gordura, mas não toca na parte mais importante para manter a sua barriga no lugar, a musculatura abdominal. Mesmo quando o médico fecha os pontos da diástase, o que ele faz é só aproximar os músculos, mas não fortalece, não reabilita. Essas alterações se dão porque o seu músculo da barriga não está conseguindo segurar os pontos que o médico fez. Sabe por quê? Porque o médico não costura o seu músculo propriamente dito, mas sim uma camada bem fina que envolve o músculo, a fáscia. E a fáscia somente de um músculo, que nem é o maior de todos. E com um músculo fraco, os pontos dados nessa fáscia vão se afastando e empurrando a sua barriga para frente. E isso pode ser identificado de várias maneiras, como uma aparência da barriga inchada por completo, a região do estômago mais alta, ou até mesmo aquele peso perto da cicatriz, parecendo que ficou uma pochete aqui embaixo. Ou ainda pode ter a sensação de até estar grávida de novo. E aí, sabe o que muitos médicos propõem? Um refinamento, uma nova cirurgia, refazer os pontos. Mas deixa eu te contar uma coisa importante, isso não resolve, porque o problema não está na cirurgia, está nos músculos. Vamos lá. A nossa barriga é formada por 4 grandes músculos. O reto abdominal, aquele dos gominhos, os oblíquos, que envolvem as laterais do nosso corpo, e o mais profundo de todos, o transverso do abdômen. Esse último é o mais importante no pós-operatório. Sabe por quê? Porque ele é responsável por segurar os seus órgãos no lugar e também atua na respiração profunda. Quando você usa a cinta de pós-operatório, ela está fazendo o que esse músculo deveria fazer, que é comprimir a sua barriga. E é claro que no pós-operatório você precisa da cinta. Só que quando você usa a cinta por muito tempo e depois para de usar a cinta, esse músculo vai ficando cada vez mais preguiçoso e fraco. E é aí que a sua barriga começa a dar sinais de estufamento. Mas não é só isso. Lembra que eu disse a você que a função desse músculo está associada à respiração? Pois é, eu quero te mostrar uma coisa. O transverso trabalha em conjunto com o músculo diafragma, o músculo da respiração. Se você não ativa os dois corretamente, não tem como chapar a barriga. Por isso que não adianta só fortalecer, tem que respirar corretamente e se mover com consciência para reposicionar os órgãos. Imagine uma cirurgia de abdominoplastia, onde você entra para a cirurgia com uma cintura mais larga e sai com uma cintura mais fina e cheia de pontos internos. Imagina como fica o seu músculo nesse momento do pós. Tudo inflamado, machucado, sem nem entender o que aconteceu. É como se a gente desligasse todo o corpo durante a cirurgia e depois ligasse de novo. Só que agora com um outro corpo, completamente diferente. E agora, depois da cirurgia, você tem menos espaço dentro da barriga. E muitas vezes você sente dificuldade para respirar e até se movimentar, entende? Pois é, só quem passou pelo pós é que sabe, né? O fato é que mesmo você estando com um corpo bem diferente de antes da cirurgia, o seu músculo é o mesmo de antes da cirurgia. Se antes da cirurgia ele já estava fraco, agora ele está mais ainda. E mesmo que você tenha se preparado bem para o procedimento e tenha fortalecido essa musculatura, por conta dessa imobilidade no período de uso da cinta, esse músculo vai enfraquecer. Não tem como. Então agora você entende que não vai conseguir o resultado de uma barriga chapada fazendo os protocolos de drenagem, programas de estética, usando tecnologias aparentemente inovadoras, como ultrassom, aqueles choquinhos que prometem mundos e fundos. Nada disso é capaz de trabalhar
trabalhar de verdade a sua musculatura nesse momento. Muito menos fazer os exercícios que você fazia antes da cirurgia. Somente com um trabalho muscular específico de um músculo que está em recuperação, será possível você ter e manter a barriga chapada. E foi isso que a Nádia entendeu. Eu aprendi a colocar meia, aprendi a colocar cinta, as placas. Gente, é muita orientação. Eu tava muito travada. Até para conseguir voltar à minha postura normal foi mais complicadinho. Então, o que eu fui fazendo? Fui fazendo os exercícios para conseguir voltar. 20 dias eu já fui sentindo bastante diferença. Não é só massagem, gente. É muito além de massagem. Muito além. E é por isso que no próximo bloco eu vou te mostrar os 4 pilares que sustentam esse processo de recuperação real e efetiva. É com eles que você vai conseguir o resultado que tanto sonha. Uma barriga lisinha, firme e chapada. Agora que você já entendeu o que realmente está por trás da barriga estufada depois da cirurgia, é hora de descobrir o caminho certo. Um caminho que respeita o seu tempo, o seu corpo e a sua cirurgia. E esse caminho é sustentado por 4 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a mobilidade. E aqui eu não estou falando daquele alongamento que você faz antes de ir para a academia. A mobilidade que eu estou dizendo é a da cicatriz, é a interna. Deixa eu te explicar. Durante a cirurgia, várias lesões internas são feitas e, consequentemente, várias cicatrizes que você nem está vendo são formadas. Inclusive, isso é um dos fatores que pode gerar a fibrose. E se você não desenvolve mobilidade e flexibilidade nessa região, não adianta nem pensar em fortalecer os músculos. Porque mesmo se você conseguir, sua barriga vai ficar estufada. Você precisa entender que uma barriga pós-operada é diferente de uma barriga natural. Então é lógico que elas precisam de tratamentos diferentes. Melhoramos a fibrose. Sim, muito da fibrose. Eu vou tirar foto amanhã, você vai ver, muito. E a mobilidade, né? A primeira foi a mobilidade. É surreal, acho que todo mundo tinha que ter. Gente, isso aí tinha que ser uma coisa de saúde pública. Você fizer uma cirurgia, você já vai para o oceano. O segundo pilar é a respiração consciente. Aqui a gente trabalha foco, controle e presença. Parece simples, mas é um dos maiores segredos para reorganizar a barriga e ativar os músculos afetados na cirurgia. Aquela aula de respiração, se a pessoa fizer ela ali, essas que estão inchadas aí de pós resolve. recente, se fizer aquela aula, ô Lu, eu fiz tanto xixi depois. Enfim, eu fiz uma aula daqui tem a elevação pélvica. A técnica é diferente. O acompanhamento que você faz, as pessoas têm que aproveitar. Respirar certo é mais do que você encher os pulmões. É reorganizar o seu centro de força de dentro para fora. E o terceiro pilar é o fortalecimento específico de postura e barriga. Aqui, o foco são os músculos que foram atingidos na abdominoplastia de forma intencional e segura. Tudo com cuidado, respeitando os pontos da cirurgia, aliviando as dores e devolvendo ao seu corpo a força que ele precisa para se sustentar sozinho. Eu sei que agora você, além de estar com a barriga estufada, deve estar também com dores nas costas, dificuldade de ficar sentada por muito tempo, se sente cansada muito facilmente e não consegue se manter em pé por muito tempo. Mas tudo isso é consequência da sua fraqueza muscular. Mas eu também sei que você está com medo de fazer qualquer força no seu abdômen. Tem medo de arrebentar os pontos da diástase. E eu sei, porque eu também passei por isso. Eu também me senti assim. Agora é preciso direcionar os estímulos, considerando esse momento tão particular, trazendo exercícios específicos para ele. Quando eu coloquei lá as fotos, eu medi, estava com 91. E aí eu comecei a fazer, quando foi hoje, eu medi, estava com 85. 4 ou 5 dias. Quando você está com a barriga estufada, os seus órgãos estão fora do lugar. Por isso, muitas vezes, você sente a sua barriga empanzinada. Seu intestino não funciona direito e, às vezes, tem até escapes de urina. Porque é o músculo que sustenta os seus órgãos. Então, se você está com a barriga inchada, estufada e fraca, saiba que além da estética, você pode estar com uma desordem funcional também. Então, ao fortalecer de forma específica os músculos do abdômen, não só a barriga fica chapada, mas todos esses problemas desaparecem. E o quarto pilar é a consciência corporal. É quando você desenvolve a capacidade de manter a sua barriga no lugar, corrigir a sua postura naturalmente e viver com muito mais leveza e liberdade no corpo. Gente, é uma delícia. Você, quando termina de fazer os exercícios, você fica reta, relaxada, gente. Eu nunca tive essa postura. Fica elegante. Não Fica é? mulher elegante. Então você vai estar lá, ó, limpada, chapada, sabe, rica
E mais do que isso, você volta a usar as roupas que sempre quis, com conforto, segurança e com orgulho. Tô colocando todas as roupas que eu queria colocar, calça jeans, inclusive. Vai tranquilo, fica tudo muito bonito agora, né? Fica perfeito, né? E eu sei que você já está cansada de tentar de tudo e não ver os resultados. Cansada de se esforçar e ainda sentir insatisfeita com seu corpo. Mas eu quero que você saiba que você não está sozinha. Eu estou aqui para te ajudar. E agora eu quero te apresentar algumas mulheres que também estavam cansadas, mas decidiram fazer diferente. Mulheres que deixaram os erros para trás e se tornaram poderosas da barriga chapada. Eu tive um resultado excelente, achei surreal. A minha postura mudou demais. Respiração melhorou demais também. A consciência, né? Às vezes você tá sentada, você fica toda torta ali, daí a pouco a gente mesmo já consegue se corrigir. Tem que ver a diferença, Lu. Na hora que eu vi e comparei as fotos, assim, não, isso é mentira, não é verdade. Muito diferente, não? Eu tava inchadíssimo o primeiro dia que eu comecei. Uma semana. E agora já tá. Nossa, eu tô amando. Eu tava naquela, ai meu Deus do céu, será que eu vou ficar com essa barriga grande? Voltou a minha barriga muito rápido, minha barriga tá reta. A pele parece que ela colou também mais rápido. Muito mais rápido. E se você chegou até aqui e sente dentro de você o desejo de seguir esse caminho, de deixar os erros no passado e finalmente se unir ao grupo das mulheres que decidiram ter uma barriga chapada de verdade, eu tenho um convite muito importante para você. Não perca a nossa próxima e última aula dessa semana Barriga Chapada, porque nela eu vou te mostrar o que ninguém te mostrou até agora. O método barriga chapada. Um caminho jamais visto, desenvolvido exclusivamente para mulheres no pós-operatório de cirurgias plásticas abdominais. Um método pensado para você que quer transformar o resultado da sua cirurgia e reconquistar a sua confiança no espelho. E agora, se você já decidiu deixar os erros para trás e viver essa transformação na sua barriga e na sua vida, vai lá no meu Instagram, no post da aula de hoje e comenta "Eu decidi". Esse vai ser o seu primeiro passo como uma poderosa barriga chapada. E aqui embaixo tem um botão que te leva direto para a nossa comunidade do Facebook. Lá dentro você também pode interagir com outras mulheres que estão vivendo essa mesma jornada. Mas atenção, ao clicar você vai precisar solicitar a entrada e aguardar a aprovação. Assim que for aprovada, faça o seu resumo das aulas 1 e 2 e publique com a hashtag Resumo Aula 1 e Resumo Aula 2. De 0 a 10, que nota você daria para essas aulas? Quais foram os pontos mais importantes que você aprendeu? E o que você está fazendo de errado que vai parar de fazer a partir de agora? E não perca a nossa próxima aula, porque você vai descobrir como aplicar tudo isso de forma prática e finalmente conquistar a barriga chapada que você sempre sonhou. Um beijo e até breve!